outro ramo da física, que é chamado de eletrodinâmica, que vai estudar exatamente os efeitos e os fenômenos gerados quando a carga está em movimento. E chamamos esse ramo de eletrodinâmica. Então, para iniciar, você observa aqui, ó, nesse desenho, nós temos aqui um fio condutor. Podemos imaginar um fio de cobre. Então, esse objeto aqui imagine como se fosse um fio de cobre ampliado. E essas bolinhas branquinhas com tracinho seriam a representação dos elétrons. Então, você tem os elétrons em movimento nesse fio de cobre. Esse fio de cobre, ele é constituído por átomos, como nós vimos nas primeiras aulas. Esses átomos, você vai encontrar os prótons, elétrons e nêutrons, e essas duas partículas, prótons e elétrons, são essas partículas que possuem a carga elétrica, né? O elétron carga negativa e o próton carga positiva. E dentre essas duas, nós temos que o elétron está na eletrosfera, que é um pouco mais distante do núcleo, enquanto o próton está preso ao núcleo. Então, entre o próton e o elétron é que tem mais liberdade de realizar um movimento. Então, estou representando exatamente essas partículas que têm mais liberdade de realizar movimento, que no caso aí são os elétrons. Então, são vários elétrons aqui, ó, que compõem esse fio de cobre. E esses elétrons estão em movimento. E esse movimento é um movimento desorganizado, como podemos ver aqui na imagem, né? Então, um elétron está andando para baixo, outro para a direita, outro para a esquerda, para cima, na diagonal. Então, é um movimento desorganizado. Cada elétron está realizando um movimento aí de forma não ordenada. Então, a gente diz que é um movimento desordenado ou desorganizado. Mas o que aconteceria se a gente fizesse o seguinte: eu colocasse na extremidade esquerda e na extremidade direita dois potenciais ou dois corpos carregados, um com carga negativa e outro com carga positiva, que é essa situação aqui, ó. Então, eu estou colocando, de um lado, eu tenho um corpo que está eletrizado negativamente e do outro lado, um corpo eletrizado positivamente. Nós vimos também, nas aulas anteriores, que quando você tem um corpo eletrizado negativamente, ele vai repelir os elétrons, né? Porque os iguais se repelem. Então, negativo com negativo vai existir uma força de repulsão. Enquanto o positivo, ele vai gerar, né, ele vai provocar uma força de atração sobre os elétrons. Então, ele vai atrair os elétrons para si. Positivo atrai negativo, os opostos se atraem. E o negativo repele o negativo. Dessa forma, você vai ter uma força resultante indo do menos para o mais, do negativo para o positivo. E essa força resultante vai fazer com que todos esses elétrons aí, ó, alterem o sentido de movimento que estava desorganizado e agora passa a ter um movimento organizado. Então, os elétrons, sem esses potenciais aí, um negativo e outro positivo, nas extremidades desse fio condutor, ele tem um movimento desorganizado. Quando eu coloco esses potenciais, negativo e positivo, então eu consigo orientar o movimento dos elétrons, fazer com que todos andem no mesmo sentido. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ocorreu agora a existência de uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é exatamente isso, um movimento ordenado dos elétrons livres em um condutor. Então, isso nós chamamos de corrente elétrica. Então, aqui eu tenho outra representação da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica seria os elétrons, que são essas partículas menores aqui, essas partículas menores, em movimento, né? Os prótons, eles estão mais presos, então eles não vão conseguir realizar esse movimento, apenas os elétrons. Então, a corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, ou o que a gente chama de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é a mesma coisa que potencial elétrico. E é essa diferença de potencial elétrico que vai fazer com que exista a corrente elétrica. Então, ela é a causa da existência da corrente elétrica, quando você tem uma diferença de potencial elétrico.
Aqui no exemplo anterior, eu coloquei lá um positivo e um negativo, que seria uma situação de uma bateria. Aqui temos outra representação, você tem aqui uma pilha, uma lâmpada e aqui o fio condutor. Então, quando você faz esse circuito elétrico, a lâmpada acende, você vai perceber exatamente o movimento ordenado dos elétrons. Então, todos os elétrons estão se movimentando de maneira ordenada. Que no caso de uma pilha, uma bateria, aí damos um nome específico para essa corrente elétrica, que exatamente é a corrente contínua. Então, existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela obtida em geradores, pilhas e baterias. A corrente alternada ela é obtida, por exemplo, na tomada de uma residência. Então, a tomada ela vai fornecer aos equipamentos, quando você liga o equipamento da tomada, uma corrente alternada. Aí você pode perguntar qual a diferença dessa corrente contínua e da corrente alternada, além da fonte que vai gerar, né? Primeiro, o seguinte, ó, aqui você tem um gráfico da corrente contínua. É um gráfico, ó, corrente no eixo Y, tempo no eixo aqui X, ó. Na horizontal, tempo, na vertical, corrente. Você observa que a corrente contínua ela vai ter um valor constante, ó, que ela não vai aumentar nem diminuir. Então, se ela começa aqui com um valor qualquer aqui que a gente ainda vai ver com a unidade da corrente, não quero adiantar agora. Então, ela começa com um valor e ela permanece constante no decorrer do tempo. Ela não vai oscilar, nem diminuir, nem aumentar. Então, a corrente contínua, o seu sentido, ela sempre se mantém constante. Então, naqueles exemplos que eu mostrei anteriormente, são situações de corrente contínua, porque os elétrons estavam sempre se movimentando no mesmo sentido. Quando, além do sentido, a intensidade também se mantém constante, que é o caso desse gráfico, chamamos de corrente contínua constante. É que geralmente a corrente contínua ela é constante. Agora vamos ver qual a diferença da contínua para a alternada. Observe aqui o gráfico, né? A corrente contínua, o gráfico, você está vendo que é uma reta na horizontal, que nem aumenta nem diminui. Na corrente alternada, o gráfico já muda bastante. A corrente alternada, você vai observar que ela oscila de um máximo positivo ao máximo negativo e passando pelo zero. Então é uma corrente que oscila, feito uma onda, dessa forma aqui, ó. Então você tem um máximo positivo, passa pelo zero, máximo negativo, aí volta para o zero, vai para o máximo positivo. Então ela é uma corrente que oscila. Então, a corrente alternada, o sentido da corrente e a intensidade variam periodicamente. Quando eu digo que vai para um máximo positivo e volta para um máximo negativo, significa que a corrente ela vai e vem, é uma corrente oscilatória. É exatamente o caso das correntes utilizadas nas nossas residências. E essa oscilação, cortou um pouco aqui, ó, equivale a 60 ciclos por segundo. O que é que significa dizer isso? Que em um segundo, no caso da corrente alternada, ela vai e volta, né? Ela repete 60 ciclos desse em um segundo. Chamamos isso de frequência. E podemos também dizer que a frequência é de 60 Hz, tá? O que equivale a 60 ciclos por segundo. Então, aí a corrente alternada, nós vamos encontrar nas residências. Então, quando eu ligo um ventilador, o motor do ventilador ele vai ser percorrido por uma corrente alternada. Quando eu ligo os equipamentos das nossas casas, eles serão percorridos por corrente alternada. Mas alguns equipamentos, eles não funcionam com corrente alternada. Por exemplo, quando eu coloco o carregador do celular para poder carregar o celular. Ele vai receber a corrente alternada inicialmente na tomada, mas dentro lá da fonte do carregador, ele vai ter um circuito eletrônico que pode converter essa corrente alternada, transformando-a em corrente contínua. Aqui isso aí já é um pouco mais avançado, como é que acontece isso. Mas quem for curioso, se tiver um carregador danificado em casa que não funciona mais, vocês podem abrir e vocês vão ver lá um circuito eletrônico, contendo alguns componentes que eu vou mostrar no decorrer das aulas, alguns desses componentes. Então, a corrente contínua é a que nós vamos estudar
durante esse curso do terceiro ano. Quem estuda corrente alternada é mais se for fazer um curso técnico, né, na área de eletrotécnica, ou for fazer um curso na área de engenharia, principalmente engenharia elétrica, aí vai se aprofundar nesse estudo de corrente alternada, ou mesmo se for fazer o curso de física, aí também tem que aprender a corrente alternada. Aqui nós temos um exemplo de um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico ele é composto por alguns elementos. Aqui, nesses dois esquemas, eu tenho 4 elementos aqui. Ó. Eu tenho a fonte, né, que vai fornecer a tensão elétrica, que nesse exemplo aqui é uma pilha. Eu tenho uma chave que vai servir para ligar e desligar. Eu tenho aqui ó, a lâmpada, que vai ser o equipamento que vai ser alimentado por essa fonte, e eu tenho os fios condutores. Então, um circuito elétrico, você tem pelo menos isso, né? Uma fonte que vai fornecer energia, um interruptor, que seria para comandar, ligar, desligar, o que a gente chama de receptor, que é o que vai receber energia, e os fios condutores para compor esse circuito elétrico e fazer essa conexão entre esses elementos. Aqui temos outro exemplo de um circuito elétrico, um exemplo também simples, é de uma lanterna. Então aqui você tem um corte de uma lanterna. Então você observa que dentro da lanterna nós temos aqui 2 pilhas, aquelas lanternas com 2 pilhas. Eu tenho aqui um interruptor, está desligado nesse caso, quando eu empurro esse interruptor para a esquerda, aí esse contato aqui ó, fecha e vai passar uma corrente elétrica acionando a lâmpada. Então tem uma lâmpada e aqui eu tenho os condutores, ó. Tem o condutor, condutor. Então aqui você tem um circuito também simples, só que nesse circuito, diferente do primeiro eu tinha apenas uma fonte, né, uma pilha. Aqui eu tenho 2 pilhas, tem uma associação de pilhas, ou associação também que chamamos de gerador. Aí todo circuito elétrico tem esses componentes. A gente vai agora nomear esses componentes, né? Então aquela fonte que vai fornecer energia elétrica nós chamamos de gerador elétrico. Tem essa capacidade de transformar em energia elétrica outra modalidade de energia. Aí, por exemplo, aqui há pilhas, né? Baterias, baterias de celular, bateria de carro, de notebook. Então essas pilhas transformam, no caso, a energia química em energia elétrica. Então nós temos aqui geradores elétricos, né, que vão fornecer uma tensão contínua através de uma corrente contínua. No caso, vão fornecer uma corrente contínua. Aí aquele que recebe a energia elétrica, que vai fazer o contrário do gerador, vai pegar a energia elétrica e vai transformar em outra modalidade de energia, que não sendo exclusivamente térmica, chamamos de receptor elétrico, é o que vai receber. Então, no caso, os motores elétricos de maneira geral, né? Aí você tem bateria, máquina de lavar, tudo que tem motor aí nas nossas casas, nós temos chamamos isso de receptor elétrico, né? Ele vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, a própria lâmpada, ela é também um receptor elétrico. Ela pega a energia elétrica e transforma em energia luminosa. Então, nós temos várias situações. Então, todo o equipamento que você pensar que funciona devido à energia elétrica, ele é um receptor elétrico de maneira geral. Ele recebe energia e transforma essa energia em outra modalidade de energia. Aí temos também os dispositivos de manobra, que é o caso lá do interruptor, né? Aquele que vai servir para acionar ou desligar um circuito elétrico. Então, o interruptor mais comum que tem nas casas, né? Esses aqui, mas tem outros botões de controle de motores, de controle de outros equipamentos, né? Então, você vai ter esses botõezinhos aqui, ó, input, que é o I, que está ligado, output, que é o O que está desligado, né? Então, aqui seria o 0 desligado, o 1 ligado. Então, você tem todo o dispositivo, né, que serve para ligar e desligar, nós chamamos de manobra, dispositivos de manobra. Além desses 3, também temos outro importante, que é o dispositivo de segurança. Então, todo mundo tem nas casas os disjuntores, né? O disjuntor aqui é um dispositivo de segurança. Ele serve para
proteger o circuito elétrico, né, contra até curto-circuito, e proteger também o usuário que está utilizando aquele equipamento. Então, você tem aqui o dispositivo de segurança, eles interrompem a passagem da corrente elétrica, evitando queima dos elementos do circuito elétrico. Então, temos diversos tipos de dispositivo de segurança. Aqui eu tenho um disjuntor diferencial residual, DR, que é o mais moderno. Hoje, a engenharia e as normas técnicas exigem a instalação desse aqui, ó, maior, que branco aqui, ó, ele é bem mais caro do que esse que é mais comum, né? Mas se você vai construir uma casa e vai precisar ter autorização para funcionamento e tal, você tem que já utilizar esse disjuntor DR, que ele protege mais também. E temos outros tipos de fusíveis. Aqui é o fusível NH, fusível Diazed e aquele fusívelzinho mais simples também que tem em equipamentos eletrônicos. Tá? Esse daqui, ó, o Diazed esse, e o NH, esses são mais em comandos elétricos de motores, grandes motores. Então, você tem sempre, em um circuito elétrico, vai ter que ter um dispositivo de segurança, para se alguma coisa der errado, ele desarmar, né? Ele poder interromper a passagem da corrente elétrica, evitando a queima dos elementos e também protegendo o usuário. Por exemplo, quem tem chuveiro elétrico tem que ter um disjuntor específico lá para o chuveiro elétrico. Para um equipamento de grande potência, um aparelho de ar-condicionado, você vai ter que ter um disjuntor específico para ele, porque caso dê algum problema, ele tem que desligar, né, protegendo também a pessoa que está utilizando. E além disso, nós temos dispositivos, além dos dispositivos de controle, também temos dispositivos de medição, mas vai ficar para a próxima aula. A gente vai finalizar exatamente com os dispositivos de segurança.